Oi, eu sou a Bruna. Hoje eu tô aqui com Emanuel, Gabriel e Rafael. E sejam todos bem-vindos ao Pod2. Eu só quero agradecer os professores Luciano e Rafael pelo trabalho e espero que gostem. O Pod2, ele foi um projeto de inglês, mas hoje a gente vai falar sobre o projeto da revista. A gente fez uma revista online e uma física, que foi baseada nas ODS, na Agenda 2030. E a gente vai falar sobre energia acessível e limpa. esse é um tema muito legal e interessante, porque a gente pensa em energia, a gente pensa em algo básico, né? Porque a gente viveu assim nossa vida toda. Por isso, nós, desde 100 anos daqui pra cá, virou um padrão. Tem energia em casa, tem energia na rua, tem energia em qualquer lugar que a gente vá. Mas a gente pensa que ainda tem alguns lugares que não tem uma energia acessível. Que energia é, cara? Por isso que a gente não tem tanto investimento. A gente vê, por exemplo, que a gente tem energia solar, que é uma das principais energias limpas e energias do futuro. E a gente tem muito pouco, por isso no Brasil. Você pensa, nossa, é muito bom, vai ser muito fácil colocar energia solar no Brasil. Por exemplo, se você coloca no Nordeste, vai ser muito bom, vai ser muito rentável. Só que não é tanto assim que funciona, tem muita coisa por trás. E acho que o principal não é um motivo, mas assim, a principal pauta assim, que a gente tem que ter assim, para ter uma energia, para realmente saber o que é uma energia limpa e sustentável, é colocar na balança tudo. Por exemplo, a maioria das energias que a gente tem hoje em dia, que é considerada limpa, nenhuma delas acho que é limpa de verdade, tá ligado? Eu acho que todas elas têm algo ruim por trás, algo que, tipo, a energia eólica que também tem ali na capa, um catavento eólico, ela produz muito barulho perto dela. Tipo, você tá perto de uma turma de avião, tá ligado? Por isso que você sempre vê elas nas imagens, você nunca tá perto de tipo, civilização, nunca tá perto de casa. É, sempre num campo aberto, porque é onde o vento passa, ele não é barrado, por exemplo, montanha, colina. Por exemplo, onde a gente mora aqui em Mauá, não teria como ter isso, porque tem um monte de vales, tem um monte de colinas. E é algo que é muito barrado. Outro exemplo seria as hidrelétricas, que são uma Sim. fonte de energia renovável, só que ela consome muito porque ela precisa de um ambiente grande, o que desmata a fauna e a flora daquele lugar. E também tem problema do custo. E a energia hidrelétrica ela é a principal lá no Brasil. Sim, Tanto que a verdade. gente vê quando a gente está em período de seca, a nossa energia cai muito. Quando tem período de seca, a gente não tem só relacionamento de água, a gente tem relacionamento de energia também. Porque a nossa principal fonte de energia é a hidrelétrica. Tanto que na revista tem uma matéria falando sobre isso, sobre o quanto é importante e o quão ruim também é a energia hidrelétrica. E você pode dizer pra gente umas dicas, Rafa? Ah, sim, claro. Eu fiz a primeira parte, são as dicas, e nela tem as dicas mais básicas, assim, tipo, Coisa que todo mundo sabe. Exato, coisa que todo mundo sabe. Porém, tem uma em específico que eu acho da hora e eu gostaria de ressaltar, de chamar ênfase, que é a de deixar a geladeira e fogão distantes. Que essa é uma coisa que eu não sabia e eu acho importante saber, ter o conhecimento, que quando elas estão muito próximas, elas têm um problema de uma ser muito fria, a geladeira ser muito fria e o fogão ser muito quente. E por causa disso, elas acabam necessitando de mais energia para conseguir funcionar de maneira adequada quando elas estão muito próximas. Isso é tipo, isso faz muito sentido. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas eu percebi que toda casa que eu vou sempre tá longe um do outro. Eu nunca tinha percebido por quê, tá ligado? Parece que é algo inconveniente, tá ligado? Porque um tá muito longe do outro, então se você vai cozinhar algo pra alguma coisa, você tem que ir lá na geladeira pegar algo e depois voltar pro fogão. Mas olhando pra essa perspectiva faz muito sentido. Sim, sim. Tem também a dica de não deixar o celular carregando depois que ele chegar no 100%, o celular ou notebook, essas coisas, porque eles entram no modo standby. Modo esse que faz com que ele continue gastando energia, só que de maneira mais moderada. Isso, né? inclusive, é prejudicial para a bateria, para a saúde da bateria, do celular, do seu carregador, do seu notebook. Tanto que quando você vê, por exemplo, dicas para salvar a bateria do seu celular, para economizar a bateria do seu celular, sempre tá, nunca deixa a chegar em 0%, nem nunca deixa carregar mais 100%, porque isso zoa com a saúde dela. Exatamente. Também tem a de investir em iluminação natural, que é mais básico, com janelas. Acho que é algo até que a Bruna falou na matéria dela sobre energia acessível que ela fez. Exatamente. E tem também a dica de, além da iluminação natural, também tem os tons claros, coisa que não tem muito aqui, da parede aqui do ambiente, mas é algo muito importante, porque os tons mais claros, eles refletem melhor a luz. Eu percebo isso
aqui nessa sala, se a gente desligar a luz, vai ficar completo. Vai Meia ficar, hora. exatamente. Se a gente desligar lá na sala de aula, a gente conseguiria ter aula ainda normal, porque a gente, como no nosso período da manhã, é tipo 7, 8 da manhã, ainda tá sol, tá Sol, ligado? claro. Fora, então a gente ainda consegue ter essa luz. Então você vê que, por exemplo, a gente tem, acho que não lembro exatamente o dia, acho que é tipo a hora da Terra, a hora do planeta, se não me engano. 23 de março. É, sim, que é um dia onde é incentivado você a desligar as luzes da sua casa mais cedo ou até deixar o dia todo desligado para poder economizar energia mesmo. É algo consciente, tipo, mesmo um ato, mais do que uma obrigação mesmo. Tipo, você mostrando ser consciente, né? Eu acho isso muito Exatamente. interessante. Outra coisa que envolve isso também seria o horário de verão, né? Sim. Não sei, ele ainda existe? O horário de verão é um negócio muito legal, porque ele é algo natural, se eu não estiver enganado, obviamente. Que, por exemplo, você percebe que quando chega assim no final do ano, é tipo 6 horas da tarde, ainda tá cedo. Sim. Por isso que a gente atualiza o nosso celular, nosso relógio, para ele poder, por exemplo, em vez de ser 6 horas da tarde, ser 5 horas, porque é o normal, 5 horas da tarde ainda tá meio cedo. Ainda tá meio, é claro, isso ajuda a economizar energia. Sim. Porque a gente sabe, por exemplo, chega às 6 horas da manhã, ainda vai estar escuro, por exemplo, no final do ano, que é uma coisa que a gente está acostumado. E a gente deixando isso para 5 horas da manhã, a gente vai perceber, 5 horas da manhã está escuro, então a gente não precisa ligar a luz, entendeu? Sim, só que fica claro. aí a gente se acostuma com esse horário, a gente meio que zoa com o nosso próprio horário biológico. E a gente começa, tipo, porque a gente já está acostumado o ano todo a acender a luz, tipo, 6, 7 horas. Eu tô lá em casa, por exemplo, tô no meu quarto, chega tipo umas 5, 6 horas da tarde, eu me conto, tipo, eu ligo a luz. Fico de luz desligada no resto do dia, mas cheguei esse horário, eu ligo a luz. Se eu tô no horário de verão tipo, com o meu relógio atualizado, eu não preciso tipo, chegar às 6 horas da tarde e deixar a luz ligada, porque ainda vai estar claro. Verdade, verdade. E... Como diz? Vou ficar aqui para ver as Claro. mais dicas. E algo que também, continuando no horário de verão, como a nossa luz aqui no Brasil, a nossa energia é bem provida pela hidrelétrica, no verão a gente tem muito mais seca. Então, a gente salvando a energia com o horário de verão, a gente também está indiretamente salvando as energias da hidrelétrica. Porque tipo, a gente já não poderia usar tanta energia quanto a gente já usa, por causa que a gente tem menos produção de energia ainda nesse período do ano. Sim. Uma dica que eu acabei de ver é a de usar a máquina de lavar. Tipo, Sim. não usar ela sempre e ser mais consciente, usar ela quando tem Deu uma aquela estratégia. forma. Exatamente, usar de maneira inteligente, consciente. E também a de não. E Oi? utilizar água também. Eu ia utilizar a água é uma boa. Só Sim. que. Sim, utilizar a água também. E a de substituir as lâmpadas fluorescentes que gastam muita energia e costumam ser as mais amareladas, assim por se dizer. E por lâmpadas LED, que são algo mais. Tem um custo maior, inicialmente tem um custo maior, só que a longo prazo elas duram mais Sim. e custam menos energia. E quando uma lâmpada fluorescente tipo, ela para de funcionar, ela queima, não tem como você reparar ela. Se Sim. você joga ela no lixo, é isso. Mas a lâmpada da LED, se você tem tipo, um breve conhecimento assim de elétrica ou levar para alguém que sabe, você consegue ainda reparar aquela lâmpada. Talvez ela pode funcionar por causa que um fuzilzinho de LED pode funcionar, mas é algo que dá para consertar, dá para você consertar ele e só aquele fuzilzinho tá parando todos, por isso que ela desliga. Então é algo muito mais rentável assim a longo prazo, que é o que a gente tem que sempre pensar sobre. Porque se a gente pensar só tipo, no que é melhor para agora, no que é conveniente para agora, a gente vai acabar se prejudicando muito mais para frente. E isso vale não só para energia, né? Sim. Vale para todo o resto da Qualquer coisa. Isso é algo que eu estava percebendo isso bastante hoje, recentemente. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, o café da manhã mais popular hoje em dia é fast food. Porque é algo conveniente, é fácil, você vai no drive-thru, pega, tá indo no caminho do seu trabalho, tá comendo, por exemplo, tá dirigindo e comendo no mesmo tempo, é algo prático. Ninguém mais pega, tipo, senta e faz um café da manhã elaborado, mesmo que seja melhor pra gente, saudável. só que demora mais. E por causa de demorar mais, a gente deixa isso de lado, a gente só nosso cérebro tende a ir mais pro lado conveniente, porque tipo, a gente tem que desligar essa parte assim, racional do nosso cérebro de ir tudo no automático e perceber o que a gente está fazendo. Senão a gente vai acabar daqui a algumas décadas mesmo, não tão perto,
E a gente vai ficar tipo, sem uma energia nem um pouco limpa, nem um pouco acessível, porque a gente está muito se preocupando com o nosso agora. Sim, uma coisa de energia também que é bom citar é que não tem muito disso em lugares urbanos, lugares Sim. rurais. E Acho que isso até é o que a Bruna falou na matéria dela, né? Você quer falar um pouco pra gente? É, Tudo bem. acontece. Normal. Isso é muito normal. As comunidades rurais, elas são muito negligenciadas por Sim. serem muito remotas e ter essa dificuldade de colocar uma energia mais limpa. Isso acontece muito no Brasil. Eu lembro, se eu não me engano, um ditado popular, voto por pão de mortadela, não lembro se era isso. Mas era algo dessa linha, porque algo que acontece muito em lugares rurais, lugares isolados, que não tem tipo, tanto acesso, que são mais precários, não tem uma qualidade de vida boa, tipo, realmente a pessoa não sabe se no outro dia ela vai comer, ela não tem tipo, emprego estável. Sim. As pessoas, tipo, em período de eleição, elas tipo, vendem o voto dela por tipo, uma refeição, por um pão com mortadela. Isso Por isso nesse ditado popular. Então, tipo, elas são realmente muito negligenciadas. E por causa que elas não percebem do que elas estão passando, elas não percebem o valor delas. E por causa que a gente não tem, igual, tipo, na matéria da Ana fala, elas são completamente negligenciadas por nós, por elas próprias até, porque elas não percebem o valor que elas têm, e principalmente pelo governo. Algo que, por exemplo, se fosse investido, por exemplo, igual é investido, se não me engano, em Goiás, tem o maior parque solar de placas solares. Imagina se tivesse mais lugares no Brasil, iria gerar empregos, iria gerar mais energia pra gente, mesmo, mas por ser algo custoso, isso é algo negligenciado, deixado de lado. Mais qualidade de vida. Sim, exatamente. Exatamente. E a gente falou bastante sobre as energias renováveis, seria uma boa citar um pouco as energias poluentes, que tem como, por exemplo, o carvão, que é muito utilizado, infelizmente ainda, e é muito prejudicial. Todos pra- somos combustíveis fósseis. Sim, todos Se a gente pega também gasolina, a gente tem várias alternativas hoje em dia, porque não são nem um pouco viáveis. Sim, Ela é uma energia limpa, mas não é acessível. exatamente. E, por exemplo, o GNV, que é o gás, se não me engano, gás natural veicular. Também tem os carros elétricos, que é algo que acho que está muito fora da nossa realidade. Sim. Eu vejo muito pouco carro. Acho que eu nunca vi um carro elétrico na rua, na real. Acho que a única vez que eu vi um foi quando fui pra São Caetano. Eu já vi É, ônibus. então, ônibus elétrico, assim. Acho que um carro elétrico eu vi estacionado num posto carregando ele. E foi a única vez que eu vi muito. Provavelmente não vou ver Nunca outro. mais. Isso. Mas existem algumas alternativas, por exemplo, se não me engano, é uma gasolina de cana-de-açúcar, o etanol de cana-de-açúcar, de biocombustível. É algo que é relativamente acessível, mais do que um carro elétrico, mais do que o GNV, e é algo e é muito mais limpo, e acaba sendo muito mais barato. Uhum. Aí também tem a matéria sobre geotérmica, se não me engano, que é do Gabriel, se você quiser falar um pouco sobre essa Eu matéria, tempo não vai estar dando. não tem problema. Sim. E é isso, né? Vocês podem assistir nosso podcast tanto no YouTube, vocês podem também seguir nosso Instagram para saber mais notícias, para ter mais notícias. Em breve, atualmente no caso, a nossa revista só está disponível no físico. Existe uma versão online, é uma versão digital, mas ainda não está disponível online. Em breve ela estará. Então, por mais notícias, siga o nosso Instagram. Muito obrigado por assistir nosso podcast e até mais.